To exist means to change. If 2020 has taught us anything, it's that almost nothing is permanent. Not our reality, our habits, our way of life, not even our goals and ambitions. If our challenges can change overnight, why do we keep returning to old models to tackle new changes? It's a brave new world, but it can also be an exciting one. We now have everything one click away from us, customized to our every need. We have infinite possibilities. As we face this new horizon, riddled with multiple options, the ability to choose wisely presents itself as a primal skill to survive. How do you know what's best for you? How do you lead your team toward the right path? What do you choose? Choose to learn. Choose to change. This is the time to power up talent and to invest in people. Transformation is upon us. Are you ready to embrace it? Choose to learn. Choose to thrive. The time has come to prepare your skill set for the future and go beyond your own horizons. Right now, the choice is yours, and you better choose to learn. Olá, bom dia a todos e muito obrigada por estarem connosco para o lançamento do nosso novo portfólio de soluções de aprendizagem. Temos o prazer de estar a fazer esta apresentação a partir do nosso campus de Carcavelos, com todas as limitações que esta época exige de nós, e ainda que não possam estar presencialmente connosco, procuraremos que esta apresentação seja ainda assim interativa. Temos mais de 1000 pessoas ligadas à nossa comunidade de pioneiros, entre elas indivíduos e executivos, representantes de organizações e, claro está, os nossos alumni. Os contributos da nossa comunidade são muito importantes para nós e, por isso, no final desta apresentação, teremos um espaço dedicado a Q&A. Podem colocar as vossas questões ao longo de toda a apresentação na barra destinada a Q&A, no botão de Q&A na base do vosso ecrã, e no final procuraremos responder ao máximo de perguntas possíveis. Como referi, o intuito desta apresentação é a apresentação do nosso portfólio de soluções. A questão é que este ano decidimos não ter um portfólio. Se houve ensinamento que estes tempos nos trouxeram, foi de que nada é permanente. Já todos o sabíamos, mas a época que ultrapassamos e que continuamos a ultrapassar tornou evidente que mesmo as instituições mais clássicas precisam de se reinventar continuamente. E esta necessidade de reinvenção, esta necessidade de transformação, simplesmente não se coaduna com um portfólio pré-definido no início do ano, com uma validade definida. O mundo muda, somos surpreendidos por cisnes negros e aquilo que nos parecia fazer sentido numa determinada altura perde esse sentido um par de meses depois. Por outro lado, os portfólios, sejam eles de formação ou outros, são por defeito unilaterais. São decididos por quem os cria e colocados à disposição de quem os consome em formatos pré-definidos iguais para toda a gente. Ora, a nova SBE tem como pilar fundamental o pioneirismo e a esperança com que olha para o futuro. Somos uma escola que proporciona experiências de aprendizagem de vanguarda e robustas, em novos formatos, que procura apoiar indivíduos e organizações na aprendizagem e na transformação permanente, pois somos uma comunidade viva de alunos, de alumni, de empresas, de organizações, apoiada por um corpo docente de excelência desde há 40 anos à frente do seu tempo. A nossa forma de aprender, crescer e de acrescentar valor à nossa comunidade passa precisamente pela forma como sabemos ouvir essa mesma comunidade. E uma das coisas que percebemos este ano, uma mudança que percebemos que precisávamos de fazer, era precisamente na forma como disponibilizávamos a nossa proposta de valor, a nossa oferta à nossa comunidade. Mais do que criarmos um portfólio para todos, percebemos que o poder de encontrar a solução certa deve estar na mão de cada um de vocês. Cada um deve ter a possibilidade de encontrar o caminho de aprendizagem de que necessita para a jornada de transformação que procura.
E para nos falar sobre este contexto de transformação e toda a problemática que o envolve e a forma como entendemos que podemos acrescentar valor e apoiar indivíduos e organizações, temos connosco Pedro Brito, Associate Dean da nova SBE Executive Education, e Miguel Pinicunha, diretor académico também da nova SBE Executive Education. De seguida teremos Joana Bel Costa e Mariana Coimbra, que nos darão um primeiro preview sobre a nossa nova oferta. Pedro? Bem, obrigado, Susana. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a presença de todos, ainda que neste formato atípico, e partilhar o enorme orgulho que sentimos em dar mais um passo na materialização da nossa missão. Uma missão que é uma missão da escola, que é partilhada e comungada com aquilo que é a missão da escola, muito clara, de apoiar a nossa comunidade, sejam eles pessoas, sejam empresas, seja a sociedade, em lidar com cada vez mais complexos desafios relacionados com, enfim, com uma série de paradoxos e mudanças que todos nós estamos a sentir neste momento. Um destes desafios passa precisamente por sentirmos que existe cada vez mais dificuldade em tomarmos boas decisões no que diz respeito ao processo de escolher o melhor programa de formação ou a melhor solução de transformação para a minha organização. E foi por isso que nós decidimos desenvolver uma plataforma tecnológica que apoia precisamente quer indivíduos, quer organizações, toda a comunidade, a fazer precisamente as melhores escolhas, as melhores decisões. Isto porque no momento de tomar a decisão existem muitas vezes aquilo que eu costumo dizer, as maleitas da aprendizagem, que é um conjunto de condições que dificultam o processo de tomada de decisão. Muitas vezes são as paralisias de escolhas, são o síndrome da perfeição e até o medo patológico. Não é bem patológico, é patológico. E acho que vale a pena explorar um pouco o que é que significa cada uma delas. No caso da paralisia que nós muitas vezes podemos sentir no processo de tomada de decisão, aquilo que acontece é que a cultura ocidental habitua-nos à ideia de que ter muitas opções é sempre bom. E não é necessariamente verdade. No momento de decidir, de escolher entre muitíssimas opções, pode dificultar o processo de tomada de decisão e ter, às vezes, até o efeito contrário. Porque no momento de tomar a decisão e perceber qual é que é o melhor programa de formação, a melhor solução de transformação para uma empresa, o processo de escolher pode provocar, muitas vezes, uma paralisia de escolha. Depois temos o síndrome da perfeição, e esta, infelizmente, é uma situação cada vez mais recorrente em que pessoas e organizações fantasiam com a escolha perfeita e investem tempo e energia a encontrar a melhor solução e muitas vezes sentem uma sensação de frustração, mesmo quando consideram que no momento de tomada a decisão acham que é a melhor escolha, mas mais à frente sentem frustração porque percebem que não fizeram a melhor escolha e investiram tempo e energia a fazê-lo. Este comportamento é, eu diria, muitas vezes o resultado de uma crescente expectativa que existe por parte dos stakeholders com que nós interagimos todos os dias, sejam eles os nossos pares, sejam chefias, seja mesmo o acionista. E, portanto, é preciso ter em consideração em que medida é que nós estamos a depositar a energia, o tempo, os recursos no processo de tomada de decisão. Finalmente, existe muitas vezes o chamado medo patológico, em que precisamos decidir entre várias opções e existem riscos e incertezas no processo de tomada de decisão. E vale a pena separar aquilo que é risco e aquilo que é incerteza. No caso do risco, as consequências, as probabilidades, as alternativas normalmente são conhecidas. No caso da incerteza, nem por isso. E, portanto, quando existe risco e as alternativas, as probabilidades, as consequências são relativamente conhecidas, nós podemos utilizar uma abordagem mais analítica, nomeadamente utilizando algoritmos para nos ajudar a tomar essa decisão. Quando existe mais incerteza e, portanto, as probabilidades e as consequências são menos conhecidas, então temos que utilizar heurísticas, utilizar um pouco também da nossa intuição. O problema é que muitas pessoas adotam este tipo de comportamentos de medo patológico, portanto, como os patos colocam a cabeça debaixo d'água, evitando tomar decisões que muitas vezes precisam de ser céleres. E, infelizmente, mesmo no contexto de crise, nós temos que ser capazes de nos preparar e lidar com novas formas de trabalhar, novos desafios, e foi por isso que decidimos lançar, neste contexto, que é um contexto adverso, uma solução, uma plataforma online, onde qualquer pessoa e qualquer organização pode encontrar a melhor abordagem para a sua situação.
seja ela de crescimento profissional, seja de transformação cultural na minha empresa, seja de transformação digital. O objetivo passa fundamentalmente por apoiar o processo de reflexão sobre o que é que eu realmente preciso, reduzindo potenciais dúvidas que existem no processo de tomada de decisão. Portanto, através de um conjunto de filtros inteligentes e dinâmicos que estão muito alinhados com aquilo que são as principais dores que fomos sentindo ao longo dos últimos anos, hoje o ITER, que é a plataforma online, permite facilitar este processo de tomada de decisão. Alguns de vós já poderão ter colocado a pergunta, então, mas afinal o que é o ITER? É um acrónimo? Significa alguma coisa? Sim, significa, é o nome da palavra em latim, que significa caminho, jornada, e como acreditamos que todos devemos perseguir uma jornada contínua de aprendizagem ao longo da nossa vida, quer a nível individual, quer do ponto de vista de transformação organizacional, concluímos que este era o nome ideal. Mas também acreditamos que a Nova, tal como a Susana já tinha comentado, é e sempre foi uma escola vanguardista e que desbrava novos caminhos de uma forma muito inteligente, abrindo horizontes à nossa comunidade, seja ela a título individual ou a título coletivo. Em várias matérias, na forma como ensina, na forma como aprende, na forma como lidamos com o medo que este contexto provoca, seja provocado pelos desafios da sustentabilidade, da globalização, da tecnologia, da pandemia. Há um conjunto de fatores que nos obriga a estar muitíssimo mais atentos, mas queremos trazer ferramentas que capacitem pessoas e organizações para ter um pouco mais certezas, pelo menos mais segurança e, quem sabe, esperança sobre o futuro. Enfim, e esta é a razão pela qual hoje estamos tão orgulhosos de dar em primeira mão esta notícia, apresentando o ITER, esta nossa plataforma a toda a comunidade, para que possam conhecer uma forma mais simples de identificar as melhores soluções para as minhas dores, para os meus desafios individuais e coletivos. E esta proposta de valor traduz de diferentes formas. A primeira tem a ver com a dimensão da nossa oferta. Tipicamente fazíamos uma apresentação anual de um portfólio, talvez com 40, 50 ofertas, e agora, ao contrário do que possam imaginar, alargámos de uma forma exponencial a nossa oferta com quase 400 soluções formativas e soluções de transformação, que são aquelas que consideramos mais prementes nos dias de hoje nas organizações. Mas não queremos dificultar o processo de tomada de decisão, queremos exatamente o contrário. Daí os tais filtros inteligentes, dinâmicos, que a Mariana e a Joana já irão apresentar de uma forma um pouco mais concreta e que ajudam a criar uma espécie de um portfólio individual, um portfólio customizado. Portanto, na prática, eu consigo utilizar o ITER para construir o meu próprio portfólio, seja a nível individual, para aquilo que são os meus desafios de transformação, de carreira, de liderança, ou um portfólio de transformação organizacional, de acordo com aquilo que são os meus principais desafios. Enfim, é evidente que a plataforma tem uma série de outras funcionalidades, permitindo, por exemplo, inspirar organizações através de uma shortlist de soluções que resultaram da filtragem disponível, sobre quais é que são as abordagens metodológicas, o tipo de soluções que respondem ao mesmo tipo de dor, permitindo que pessoas e empresas tenham maior latitude sobre tipos de abordagem que podem resolver a curto prazo, a médio e a longo prazo os meus desafios. É evidente que isto está tudo subjacente a um conjunto de paradoxos que são aqueles que muitas vezes nós conhecemos. A título de exemplo, por um lado, vemos muitas organizações a gladiar-se com o desafio sobre será que este é o momento de fazer investimento em formação e transformação? E outras que dizem, eu não posso deixar de fazer esse investimento agora, porque se não o fizer nos meus talentos, nas minhas pessoas, na minha organização, qual é que será o impacto que vai ter a curto, médio e a longo prazo? E, portanto, este é um exemplo de um paradoxo, de uma tensão que exige equilíbrio. Não acredito que exista uma resposta correta, talvez o equilíbrio seja o ideal sempre, mas nós felizmente temos um especialista em paradoxos e sobretudo paradoxos na área da aprendizagem e liderança, que é o professor Miguel Pinicunha. Como a Susana tinha mencionado, e a maior parte de vós provavelmente conhecerá, o Miguel é professor catedrático, é o nosso diretor académico, especialista na área de liderança e dos paradoxos, e que melhor do que ninguém pode explicar um pouco melhor aquilo que são alguns dos desafios da aprendizagem do futuro e como é que nós conseguimos, de alguma forma, lidar com estas tensões, estes dilemas que a aprendizagem do futuro nos trará. Miguel, o palco é teu. Obrigado.
Então, muito bom dia. Chamo Miguel Cunha, sou aqui professor na Nova e tenho o prazer de colaborar com a nossa formação de executivos e vou estar convosco nos próximos 15 minutos, mais ou menos, a falar de alguns dos desafios que se colocam às organizações em termos de aprendizagem. Eu preparei um conjunto de pistas, mais concretamente meia dúzia de pistas para este quarto de hora, que espero que ajudem a clarificar a razão pela qual estamos a evoluir na direção que já aqui foi referida pelo Pedro e pela Susana. Então, o primeiro ponto que eu gostava de destacar tem a ver com o facto de, no futuro, provavelmente a aprendizagem vai ainda ser mais importante do que é hoje. Há várias razões. Uma tem a ver com o facto de, já antes da pandemia, mas particularmente no momento que estamos a viver, combinado com a transformação digital, o grau de mudança, a profundidade de mudança é absolutamente evidente. E perante esta mudança, a que alguns autores chamam mesmo como estando na origem de uma sociedade hipercompetitiva, provavelmente a única fonte de aprendizagem, a única fonte de vantagem competitiva sustentável, é um tema sobre o qual muito se tem falado desde há vários anos, a única fonte de vantagem competitiva sustentável, provavelmente, repito, é a aprendizagem, ou seja, a capacidade de aprender melhor e mais rapidamente que os nossos concorrentes. O que significa que a aprendizagem sempre foi importante, mas provavelmente no mundo que acelerou vai continuar a sê-lo. A aprendizagem neste momento, e quando dela falamos, tem a ver com aquilo que já estava a acontecer, nomeadamente com a transformação digital, não parou, vai provavelmente acentuar-se, mas também com o facto de, perante a pandemia que estamos a viver, a capacidade de aprender como poderá ser o mundo pós-Covid e de eventualmente ajudar a moldá-lo é seguramente crítico. Ou seja, a minha primeira nota tem a ver com este ponto, com o facto de a aprendizagem ser provavelmente a fonte de vantagem competitiva mais sustentável para o futuro. Esta aprendizagem é crítica por uma segunda razão, portanto o meu segundo ponto, que tem a ver com o uso do talento. Desde há muito tempo que as organizações estão preocupadas com a atração, retenção e desenvolvimento de talento, e eu julgo que a aprendizagem é o fermento do talento. Podemos ver o talento como algo que as pessoas têm, ou seja, há pessoas que nasceram talentosas, há outras que nasceram menos talentosas, mas eu julgo que é mais interessante assumir que todos nós temos talentos, são diferentes certamente, mas todos temos talentos e, portanto, o segredo das organizações passa por descobrir e potenciar o talento que cada um de nós tem. Mais uma vez, diferentes pessoas têm diferentes talentos, o que significa que temos cada um de nós fazer a nossa própria jornada, temos de iterar a transformação do talento de uma forma pessoal, mas o nosso papel nas organizações e como indivíduos nesta altura passa sobretudo por essa capacidade de entender o talento como algo que tem de ser cuidado, alimentado e aumentado. E nesse sentido, eu julgo que pausas como aquela que estamos a viver e interrupções são momentos-chave para transformar a maneira como vemos o talento e eventualmente ajudar a catalisá-lo. Eu julgo que um dos desafios com que nos confrontamos, em momentos em que o stress é grande, a incerteza é grande, a ambiguidade é grande, passa precisamente por ser capaz de dar um passo atrás, olhar para a realidade de uma forma um pouco mais macro, se quiserem, usando aqui a metáfora fotográfica, fazer o zoom out, para tentar perceber o mundo em que estamos. Até porque aqui há um problema. Se continuarmos a fazer aquilo que fazíamos, eventualmente com mais intensidade, para tentar continuar o que já fazíamos no mundo pós-Covid, provavelmente vamos ter uma surpresa, porque o mundo pós-Covid não vai seguramente ser igual àquilo que antes existia. Naturalmente, muitas facetas vão ser parecidas, mas todos sabemos que momentos como este, pandemias, crises, são momentos em que a sociedade de alguma forma se transforma. Só a título de exemplo, há quem defenda que a anterior pandemia, ou epidemia, neste caso da SARS, na Ásia, terá sido um fator-chave para aumentar a penetração do comércio eletrónico. Portanto, aquilo que se diz é que o comércio eletrónico teria demorado muito mais tempo a acontecer, ou a divulgar-se, ou a massificar-se, sem a SARS. A questão que agora se coloca é quais é que são os efeitos que esta pandemia terá no futuro das nossas organizações. Quem for capaz de os perceber melhor terá uma vantagem perante quem continuar à espera de que o mundo a seguir seja como é hoje. Não vai seguramente ser. O meu terceiro ponto, já referi a importância da aprendizagem como fator crítico para o futuro, a aprendizagem como um fermento do talento individual e coletivo nas organizações. O meu terceiro ponto tem a ver, tal como o Pedro há pouco referia, com o facto da aprendizagem ser um processo paradoxal.
Eu acredito que a lente paradoxal é uma forma muito poderosa de ver o mundo. Para mim, um paradoxo não é apenas um elemento absurdo. Pode ser por vezes, mas não é necessariamente um elemento absurdo, é um reflexo da complexidade do mundo. E neste sentido, o momento em que nos encontramos obriga-nos a fazer uma dupla caminhada. Por um lado, temos que ser capazes de fazer melhor aquilo que já fazíamos. Ou seja, as nossas organizações não se transformam radicalmente de um dia para o outro, necessariamente, e, portanto, algumas das práticas que tínhamos têm que ser melhoradas, têm que ser aperfeiçoadas, mas, paradoxalmente, tal como dizia, outras práticas têm de começar a ser cultivadas precisamente para preparar o mundo novo que aí vem. Ou seja, temos de ser capazes de fazer melhor aquilo que já estávamos a fazer, mas também temos de ser capazes de fazer coisas que ainda não estamos a fazer ou que não tínhamos sequer pensado fazer antes da pandemia. Por essa razão, eu julgo que o desafio que aqui se nos coloca tem a ver com o facto de ser crítico fazer esta transformação ou esta capacidade de viajarmos entre o mundo visto a partir do detalhe do pormenor, se quiserem chamemos-lhe zoom in, mas também, ao mesmo tempo, e tal como eu antes referia, ser capaz de ver o modo como o mundo está a mudar à distância, fazendo o zoom out. Fazer zoom in não é muito difícil, fazer zoom out também não é muito difícil, ser capaz de fazer zoom in e zoom out de uma forma elegante e consistente é mais complicado e o desafio com que nos confrontamos é esse. Eu suspeito que quem não for capaz de fazer essa transformação se vai tornar vítima daquilo que alguns autores chamam de paradoxo da excelência, que é nós sermos muito bons a fazer coisas que se tornaram irrelevantes, o que significa que a nossa capacidade de fazer muito bem uma coisa, que entretanto se tornou menos relevante, nomeadamente com o digital e com o Covid, vai acabar por matar-nos de tanta excelência. O mundo está cheio de exemplos desse tipo, de organizações excelentes que morreram precisamente por serem excelentes a fazer algo que entretanto o mundo mudou e nós já não temos que fazer, ou aquilo que fazemos já não cria necessariamente valor. Nesse sentido, o meu quarto ponto tem a ver com o facto de o novo normal ser um momento que eu julgo que é crítico para preparar a mudança pessoal e organizacional, a nossa transformação para o futuro. Ou seja, eu julgo que neste momento o mais importante é evitar viver num modo de sobrevivência, em que nos preocupamos apenas com o dia-a-dia, aquilo que temos de fazer para manter a organização viável e para responder aos problemas que estão a acontecer todos os dias. Esta preocupação é compreensível, na verdade todos a vivemos, portanto ninguém sabe o que é que vai acontecer amanhã, o que significa que de alguma forma vivemos num mundo em que improvisar se tornou a estratégia, mas quem apenas improvisa sem olhar para o futuro vai se confrontar com a dificuldade de quando as coisas começarem a acalmar e quando começamos a reentrar numa certa normalidade, alguns concorrentes mais ágeis perceberam que havia oportunidades que estavam prontas para começar a ser esperadas. Ou seja, este é, julgo, o momento em que olhamos para o dia de hoje, mas começamos a preparar o futuro. Aquilo que nós acreditamos na Universidade, e nomeadamente na nova SPE, é que este é o momento em que a capacidade de começar a pensar o futuro, não esquecendo o dia-a-dia e o presente, mas tirando as nossas pessoas desse dia-a-dia para as ajudar a, juntamente com pessoas de outras organizações, pensar como é que o futuro vai ser, é fundamental para criar um espaço de transformação pessoal e organizacional e, por outro lado, para dar um sinal de esperança para o futuro. Portanto, a capacidade de investir hoje na nossa transformação para amanhã, basicamente é o sinal mais forte de que nos preocupamos não apenas com sobreviver hoje, mas com preparar uma organização para o futuro que aí vem. E este ponto leva-me ao meu quinto ponto, uma paixão que temos na formação de executivos da nova SPE, e que tem a ver com o facto de a formação ser cada vez mais um esforço e a aprendizagem um esforço que vai acontecendo ao longo da vida. Num passado distante, acreditávamos que as pessoas que tinham a oportunidade de fazer uma licenciatura estariam preparadas para o mundo do trabalho após concluírem os seus estudos universitários. Aquilo que hoje sabemos é que esse mundo mudou, o mundo já não é assim e a jornada de aprendizagem é uma jornada contínua. Também por isso usamos este nome de ITER. A jornada de aprendizagem é uma jornada que acontece ao longo da vida. Aquilo que estamos a tentar fazer, nomeadamente com esta nova oferta, é procurar responder a esta necessidade que a sociedade e o mundo nos colocam e, nesse sentido, ajudar a que o trabalho seja uma fonte de prazer e de crescimento. Nós, quando pensamos no trabalho como fonte
de recursos e recompensas, pensamos muitas vezes na dimensão material. Ela é muito importante, obviamente, mas é igualmente importante pensar no trabalho como uma fonte de significado e de desenvolvimento pessoal. E, portanto, aquilo que a nossa plataforma procura fazer é encontrar soluções capazes de preparar cada um de nós e as nossas organizações para um mundo que está a mudar e no qual já alguns autores falam da necessidade de preparar carreiras para uma vida de 100 anos, o que significa que algumas ideias passadas estão manifestamente ultrapassadas e, portanto, nesse sentido, como é que podemos olhar para o futuro e, nomeadamente, proporcionar formações de desenvolvimento e de aprendizagem à medida de cada um de nós. Se o papel dos líderes é criar esperança, eu julgo que a esperança também passa por aqui, por ajudar-me a compreender o que é que eu quero ser no futuro, como é que a minha carreira vai mudar, etc. Este é um processo que no passado foi muito guiado pelas organizações, portanto a minha empresa definia a minha carreira. No futuro penso que vai ser um processo muito mais coproduzido e partilhado, ou seja, eu e a minha organização pensamos nas soluções que queremos e em conjunto vamos encontrar formas de buscar soluções que permitam responder à minha carreira à medida que ela vai mudando ao longo do tempo. O facto de nós termos mais do que uma carreira não significa que isso tenha de acontecer em diferentes organizações e, portanto, a questão que se coloca é como é que a minha organização poderá ajudar-me a ter diferentes carreiras à medida que vou evoluindo no contexto da organização em que trabalho. E isto leva-me ao meu sexto e último ponto, a ideia de que a aprendizagem no futuro vai ser um esforço muito mais individualizado, muito mais customizado, tal como há pouco ouvimos. Cada um de nós tem nas suas mãos a responsabilidade e o poder de ajudar a moldar a sua aprendizagem, o seu percurso de vida e de trabalho. Felizmente o mundo está a mudar de uma forma em que nós temos mais espaço para desenhar essa aprendizagem à nossa medida, à medida das nossas expectativas, do nosso tempo e das nossas carreiras. E nós aqui na Nova SBE chamamos essa jornada ITER. Sejam bem-vindos ao futuro. Muito obrigada, Miguel. Penso que passamos agora ao momento aguardado por todos nós, não é? Bem-vindos ao ITER. O ITER está live e vocês são os pioneiros desta experiência. Como o Pedro mencionou, no ITER podem criar o vosso portfólio feito à vossa medida. Sabemos que as necessidades mudam enquanto indivíduo ou enquanto empresa e, por isso, o primeiro passo no ITER é selecionar a sua jornada. Pode selecionar a jornada indivíduo ou a jornada equipa ou empresa, se for representante da sua organização. Depois de selecionar a sua jornada, poderá agora começar a escolher o seu portfólio, explorando a diversidade de soluções que temos de forma integrada e interativa. De forma iterativa. Sabemos que nem todos aprendemos da mesma forma e por isso o ITER apresenta centenas de soluções que combinam diferentes tipos de experiências, desde os tradicionais programas intensivos ou customizados, até soluções diferentes e inovadoras, como diagnósticos e assessments, experiências imersivas ou, por exemplo, dinâmicas de follow-up. Para fazer face à diversidade desta oferta, estão disponíveis na plataforma ITER vários filtros para encontrar o portfólio ideal para si ou para a sua empresa, numa experiência verdadeiramente iterativa. Como a Joana acabou de referir, é possível filtrar pelos vários formatos e tipos de experiências que vão muito além da sala de aula, nomeadamente do campus para a empresa ou em novos formatos online ou blended. Ainda assim, o principal destaque está no foco da transformação, que acreditamos ser o principal benefício da aprendizagem e porque sabemos que os seus desafios não são lineares nem exclusivos de uma área funcional. Ajuste os filtros que fizerem sentido para encontrar o que está à procura e no final pode explorar em mais detalhe cada solução para decidir se faz sentido estar na sua jornada de lifelong learning. Quando quiser, pode adicionar cada solução ao seu portfólio, sendo que esta é uma experiência verdadeiramente do it yourself. A escolha é toda sua. Pode continuar a sua pesquisa no dashboard ou então passar para a última fase, a criação do seu portfólio customizado à sua medida. Escolha o que faz sentido manter, o que faz sentido excluir e quando quiser faça o download para guardar, para partilhar com a sua equipa e consultar mais tarde.
Como viram, o ITER pode parecer simples, mas de facto leva-nos a diferentes caminhos. No entanto, a sua utilização foi criada para que seja fácil, intuitiva e interativa. Pode ser utilizada hoje como indivíduo, amanhã como líder de uma equipa ou daqui a um mês ou um ano com outro desafio da sua empresa ou da sua carreira. O ITER é também evolutivo, porque cresce com as necessidades do mercado e da nossa comunidade. Queremos reforçar a mensagem inicial. Hoje vocês são os pioneiros do ITER. Por isso, queremos desafiar-vos a partilharem connosco o vosso feedback e o vosso portfólio customizado. Este é o momento de escolher aprender. E nós queremos e escolhemos aprender convosco. Por isso, vamos agora passar a um momento de Q&A, liderado pela Susana. Por isso, coloquem as vossas respostas. Diana. Vamos então abrir o Q&A. Temos aqui já algumas questões que vou endereçar ao Miguel ou ao Pedro. Qual a natureza, visão e característica única que uma escola portuguesa de negócios pode trazer e abrir para a comunidade? Pedro. Qual é a visão? Eu diria que, acima de tudo, é ser muito fiel e consistente daquilo que é a missão da própria escola, que é apoiar a comunidade a responder àquilo que são os principais desafios sentidos no hoje e no amanhã. E, infelizmente, enfim, nós somos surpreendidos com novos desafios todos os dias. Este ano fomos surpreendidos com a pandemia, mas existem muitos mais, quer a nível individual, quer do ponto de vista organizacional. E como tinha referido há pouco, os desafios da sustentabilidade, quer sejam relacionados com pessoas, com a forma como fazemos investimentos, na forma como cuidamos do planeta, a globalização, que talvez tenha levado a um revés na forma como olhamos para ela face à pandemia, a tecnologia, que é ainda um dilema para muitas organizações e pessoas sobre o que é que ela vai significar para todos nós no futuro, são tudo aspectos que, de uma forma direta ou indiretamente, nós vamos sentindo receios e muitas vezes traduzidos na forma até como a comunicação social os traz para dentro de nossa casa. E é importante que as escolas sejam capazes de educar, de ensinar, de aprender com a comunidade para preparar de uma forma colaborativa a sociedade para aquilo que são este tipo de desafios, trazendo ou convertendo aquilo que nós sentimos, que é o medo, em esperança e em capacidade de responder a estes desafios de uma forma muito mais efetiva. Obrigada, Pedro. Susana, já agora posso? Claro. Como é que uma escola portuguesa pode responder aos desafios que temos pela frente? Eu diria que de três maneiras. Uma, sendo exigente, e acho que uma das razões pelas quais é bom trabalhar na Nova é que é uma escola que é exigente, que puxa por nós. Acho que é um princípio que está presente no dia-a-dia da escola e que todos apreciamos, embora dê trabalho, não é? O segundo ponto é preparar uma escola portuguesa é melhor para Portugal e para o mundo se for internacional e, portanto, desde há muitos anos que a maneira de pensar da Nova é internacional e eu acho que a melhor maneira de abordar este assunto é sermos uma escola do mundo e que está confortável com esta visão cosmopolita. E em terceiro lugar, estar próximo das empresas e da sociedade, tal como o Pedro dizia, nós não estamos presos em Torres de Marfim e acreditamos que é fundamental fazer esta ligação entre a escola e a sociedade e, aliás, é por isso que estamos hoje aqui no ITER a tentar mudar para contribuir melhor para as necessidades das organizações à nossa volta. Ok, muito obrigada, Miguel. Temos aqui outra questão que eu acredito que vai muito em linha com muitos pontos que nós tocámos aqui nesta apresentação. Como é que eu posso fazer se tiver várias competências para desenvolver? Ou seja, qual é que é a opção que eu devo tomar? Devo optar por uma competência apenas? Devo procurar um programa que foque em diversas competências? Qual é que é a melhor opção para mim? Boas notícias. O ITER teve isso em consideração, precisamente porque cada vez existem menos necessidades verticalizadas numa área. Hoje em dia, nós, quer do ponto de vista individual, quer do ponto de vista organizacional, temos desafios de transformação muito horizontais, que tocam diferentes disciplinas, diferentes matérias, diferentes stakeholders, e os filtros que poderão encontrar na plataforma procuram respeitar precisamente essa preocupação. De qualquer forma, independentemente da shortlist do chamado portfólio customizado, a nossa equipa está disponível para depois discutir individualmente com cada um dos participantes, empresas, aquilo que é a melhor abordagem em cima desse resultado.
Portanto, eu diria que o ITER, responde precisamente a essa preocupação, mas há uma parte de um toque humano que vai ser sempre necessário para customizar ou aconselhar pessoas e empresas sobre qual é que é a melhor jornada de transformação. Obrigada. E então, nesse caso, só consigo tirar um portfólio através do ITER? Não, eu posso tirar vários portfólios. Portanto, eu consigo fazer a filtragem de uma shortlist com base numa série de filtros. Posso fazer como um shopping cart, portanto, posso ir selecionando dessa shortlist quais é que são as iniciativas formativas ou outras soluções de transformação que eu considero que são mais relevantes para mim e vou criando este meu shopping cart. E este shopping cart é evolutivo. Eu hoje posso ter este portfólio, amanhã posso alterá-lo de acordo com aquilo que são as minhas necessidades individuais ou corporativas. Portanto, é absolutamente flexível e democrática. Ok, então e se eu colocar as mesmas opções de filtros agora e daqui a 6 meses o resultado será de alguma forma idêntico? Não vai ser por várias razões. A primeira porque o próprio sistema vai evoluir de acordo com as pesquisas que vão ser realizadas, portanto há um mecanismo de machine learning que, sendo introduzido, vai aprender com as próprias pesquisas que as pessoas vão fazendo e, por outro lado, porque esta panóplia de ofertas é também evolutiva. O objetivo hoje, com estas quase 400 ofertas, é dar um portfólio muito abrangente, mas queremos que ela seja cada vez mais robusta e, portanto, ela vai evoluir, quer do ponto de vista de conteúdo, em sede de cada iniciativa, quer em quantidade, que pode ser não só soluções, podem ser soluções da Nova, mas podem também ser soluções de outros parceiros. Na prática, a forma como acreditamos que vamos evoluir é passarmos a ser não só providers, mas também curadores de uma oferta cada vez mais completa. Não tem que ser uma oferta de milhares de soluções, mas uma oferta cada vez mais robusta, construída pela Nova e ou em conjunto com outros parceiros. Obrigada, Pedro. E se calhar agora uma questão para o Miguel. Um conjunto de programas feitos ao longo da minha carreira na Nova e connosco, na Nova, como é que nós certificamos? Como é que nós podemos certificar essa jornada? É uma pergunta que muito agradecemos porque é uma preocupação que temos desde algum tempo e que estamos em vias de organizar de uma forma estruturada. Ou seja, nós estamos neste momento a trabalhar e em breve haverá boas novidades sobre a forma como competências adquiridas de acordo com algumas regras e ao longo do tempo podem ser articuladas em certificações mais ou menos amplas. Portanto, quando falamos de certificações, há certificações relativamente amplas que vão reconhecendo a formação que a pessoa vai fazendo ao longo dos anos, mas eu julgo que vivemos num mundo em que cada vez vão ser mais importantes também microcertificações que atestam a minha capacidade para realizar determinado conjunto de tarefas. E, portanto, nós estamos a trabalhar nisto, o processo está muito ativo e, portanto, muito rapidamente haverá novidades. Aliás, o ITER faz parte deste percurso, desta jornada. Portanto, no fundo, em vez de termos um conjunto de competências ou de programas que foram feitos separadamente, a questão é como é que os podemos ligar de uma forma coerente e traduzir isso em valor para quem frequentou os nossos programas. Obrigada, Miguel. Susana, posso só complementar aqui, claro. Porque eu penso que este tema que o Miguel está a referir é absolutamente crítico. Um dos aspectos que nós consideramos que faria muita diferença é trazer uma perspectiva modular ao portfólio individual. O que é que isto significa? Que a partir de hoje, através do ITER, cada indivíduo ou organização pode selecionar cursos, programas ou pequenas iniciativas, que são chamadas microlearnings, que combinadas com outras, de uma forma naturalmente coerente, tal como o Miguel tinha dito, podem dar um grau, uma pós-graduação, ou pode ser uma nova Leadership Certification, tal como está a ser desenhado. O que significa que hoje não estamos apenas presos a programas de uma determinada dimensão, podemos ir ao encontro de exatamente aquilo que é a minha necessidade de curto prazo, ou trazer logo à partida uma mezanine, um conjunto de programas que encerra em si um programa mais estruturado e de longa duração. Portanto, esta lógica modular também é a resposta àquilo que é o pedido do mercado de eu quero ser cada vez mais responsável pela escolha de uma outra iniciativa fundamental para a minha carreira já.
Obrigada. E na sequência do que acabaste de dizer, temos aqui uma questão. Gostei da ideia de ter um Program Advisor, ou seja, ainda que a escolha esteja na mão da nossa comunidade, há aqui pessoas que nos questionam sobre esta ideia de nós darmos algum tipo de recomendações, ou seja, será que o ITER vai ter as top 5 escolhas ou vai ter alguma indicação, alguma sugestão? Como é que o que tu mencionaste, os Program Advisors, como é que isto vai funcionar? Bem, em primeiro lugar, relativamente ao comentário das top 5, apesar de estar em pipeline, ainda não está implementada. Mas estará muito em breve. Essa e outras sugestões que a nossa comunidade e todas as pessoas que estão online, sugestões que tenham depois de experimentarem o ITER, são mais do que bem-vindos, porque nós queremos também aprender e evoluir, fazer evoluir a plataforma. Relativamente a estes Program Advisors, na verdade já existem. Nós nunca posicionamos esta equipa para o fazer, porque não tínhamos as condições tecnológicas para facilitar esse processo, mas hoje, quer para empresas, quer para indivíduos que procuram fazer evoluir o seu percurso profissional e desenvolvimento de competências, isso já existe. Informalmente já acontece há bastante tempo. Pessoas que identificam uma shortlist de potenciais programas e que pedem para falar connosco e nos visitam presencialmente ou online para discutir qual é que é o conteúdo, o que é que faz mais sentido à luz dos desafios profissionais de curto prazo, o tipo de mudança de carreira que têm, etc. Mas aquilo que nós queremos fazer é ter uma espécie de um learning concierge, alguém que eu sei que posso ligar a qualquer momento ao longo da minha jornada de aprendizagem ou de transformação e que é a pessoa de contacto, uma espécie de um account individual para me apoiar nas minhas decisões, na forma como eu vou estruturar o investimento do meu próprio processo de aprendizagem, quais é que são as melhores opções à luz também do meu perfil e da minha personalidade. E, portanto, a partir de hoje, com base nesse portfólio, qualquer pessoa pode solicitar esse apoio por parte da Nova SP Executive Education. Obrigada, Pedro. Antes de continuarmos para as próximas perguntas, eu gostaria de vos informar que o link para o ITER já está disponível no live chat, portanto havia até aqui uma questão no Q&A que perguntava quando é que o ITER estará disponível. Já está disponível, o link está no chat, podem consultá-lo já. Para terminar, se calhar fechava aqui com uma questão, então, mas no fundo eu navego no ITER, eu faço as minhas pesquisas, eu construo a minha jornada e depois compro à peça, como sempre, porque não uma subscrição, para eu poder fazer self-service de créditos de aprendizagem, se assim quisermos, quando há conteúdos que são passíveis de ser consumidos online? Bem, eu não sei quem é que colocou essa pergunta, mas parece uma pergunta da equipa. Essa solução, ou melhor, essa ideia é uma ideia forte que nós estamos a terminar de desenvolver, que chamamos LAS, Learning as a Service. E precisamente, tal como o Software as a Service, funciona numa lógica de subscrição, onde as pessoas poderão adquirir créditos, com diferentes formas de financiamento, direto ou com apoio, precisamente para financiar o seu percurso profissional, o seu percurso de aprendizagem ao longo do tempo. Portanto, é algo que está no pipeline e vai ser lançado até ao final do ano, mas não vou tirar agora de palco aquilo que é o core deste evento, que é o ITER, mas em breve falaremos do LAS, do Learning as a Service, que responde precisamente a essa excelente questão colocada pelo João. Obrigada, Pedro. Entretanto, eu acredito que provavelmente as pessoas já estão a utilizar a ferramenta, as perguntas acalmaram aqui no Q&A, por isso vamos encerrar, vamos dar esta sessão por encerrada. Queremos agradecer-vos mais uma vez terem estado connosco. Como dissemos variadíssimas vezes, vocês são a nossa comunidade de pioneiros e como forma de vos agradecer, preparámos um pequeno benefício que vos será comunicado nos próximos dias por e-mail. Muito obrigada por terem estado connosco, até breve e escolham aprender.